Existem milhares de livros, milhares de dissertações, milhares de trabalhos acadêmicos, mostrando diferentes interpretações das profecias bíblicas. Nesse sentido, é possível compreender as profecias bíblicas, especialmente as profecias contidas no Apocalipse. Os diversos autores defendem interpretações diversas e muitas vezes absolutamente conflitantes entre si. Muitos dizem que com a Bíblia se pode argumentar e defender qualquer posição religiosa, filosófica, social, política ou outras. Na verdade, dizem que com a Bíblia dá para provar qualquer coisa. A Bíblia, no entanto, ensina o oposto de tudo isso. Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que ele nos diz em sua palavra. A palavra do Senhor, a fala do Senhor, através dos profetas, tem um propósito: instruir na verdade e salvar. O Senhor deseja ser conhecido pelos seres humanos, por isso das profecias, por isso da Bíblia Sagrada. Veja Mateus 24:11, o Senhor Jesus falando. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O Senhor Jesus estava falando da iminente destruição de Jerusalém, que havia sido profetizada por Daniel. E ele está falando assim: quem lê, entenda. Isso quer dizer, aquele que lê, àquele que lê, é possível chegar ao entendimento. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Uma bem-aventurança aqueles que leem, que ouvem e que guardam. Isso é, aqueles que colocam dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, as profecias bíblicas. Mateus 11:29, o Senhor Jesus falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Como é que podemos aprender do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo não está mais aqui para a gente ter uma entrevista com ele ou para a gente escutar um sermão, mas nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada, através das páginas inspiradas pelo Espírito Santo, que falam acerca de Jesus. Veja o texto de Jeremias 9:23 e 24, que é o nosso verso para memorizar nessa semana. Mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Glorie-se em conhecer a Deus. Portanto, é possível conhecer a Deus. É possível conhecer a vontade de Deus. E isso somente é possível através do estudo da profecia, através do estudo da Bíblia Sagrada. Muitos estudam a Bíblia, mas estudam a Bíblia como mais um livro antigo de mitologia, ou como uma obra da literatura hebraica, ou ainda como um conjunto de fatos mitológicos, ou como um livro sobre a história de Israel, ou sobre a história da igreja cristã primitiva. Muitos dizem que não se tratam de mensagens inspiradas por Deus. É um absurdo isso, dizer que são mensagens inspiradas por Deus. São obras humanas, obras de literatura, obras de história, obras de mitologia. O estudo simplesmente acadêmico das Sagradas Escrituras é para a perdição. Veja, irmãos, o Senhor providenciou as Escrituras para a salvação, mas o estudo das Escrituras, o estudo acadêmico das Escrituras, simplesmente acadêmicos, leva à perdição. Assim, o professor estuda a Bíblia, mas não escuta nela a voz de Deus. Outros chegam a conclusões que estão em claro desacordo com a mensagem bíblica. Sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade, aqueles que estudam as Escrituras dessa forma não apenas deixarão de compreender a mensagem bíblica, mas irão distorcer o caráter amoroso e santo de Deus revelado nas páginas sagradas. Isso pode ser mais comum do que muitos imaginam. E é por isso que simplesmente estudar a Bíblia, deixando de lado as ferramentas certas
e o mais importante, a atitude correta, sob a orientação do Espírito Santo, pode ser prejudicial. E eu já diria o seguinte: estudar a Bíblia sem a direção do Espírito Santo é invariavelmente prejudicial. Muitos estudam a Bíblia para encontrar nela contradições, desacordos com a ciência, milagres absurdos, argumentos para polêmicas. Eu conheci uma pessoa da minha relação familiar. Era uma pessoa inteligente, um professor, mas ele era cético. Ele não acreditava especialmente na Bíblia Sagrada, mas ele conhecia bastante da Bíblia Sagrada. Ele estudava a Bíblia Sagrada somente para se contrapor aos seus parentes que eram crentes, e desses eu era um. E quando ele nos encontrava a mim e a um outro primo que foi pastor, ele fazia questão de trazer temas polêmicos, frases tiradas do conceito, para questionar a Bíblia Sagrada e para deixar a mim e a esse meu primo de uma maneira constrangedora. Para que serve aquele estudo? Para que serviu? E eu, uma vez, disse isso a ele. Falei, olha, fulano, o estudo que você faz da Bíblia está servindo para a tua perdição, quando o Senhor quer que a gente estude a Bíblia e aprenda da Bíblia para a nossa salvação. O Senhor nos deu as Sagradas Escrituras através da inspiração do Espírito Santo, como lemos lá, homens santos de Deus homens santos inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia para a nossa salvação, para orientar a nossa salvação. O Senhor nos abençoe, que a gente possa estudar a Bíblia desse jeito, entendendo a Bíblia como uma receita de Deus para a nossa salvação.